Eu estava começando a orar, eu estava começando a adorar o Senhor e de repente veio o mal-estar, e veio a arritmia cardíaca, e veio o suor, e veio a dor na nuca, a dor na cabeça, e de repente não teve jeito. Eu fui levado para o pronto-socorro, eu fui levado para o hospital. O que eu estava fazendo era algum pecado, eu estava no motel, eu estava fazendo alguma coisa ruim, eu estava assistindo algum vídeo pornográfico. Não, eu estava adorando ao Senhor. E por que que o meu Deus permitiu aquilo? Olá, meus amigos e minhas amigas. O que fazer quando Deus não nos responde? O que fazer quando nós temos urgência da resposta de Deus? O que fazer quando nós oramos, choramos, clamamos? Senhor, é urgente. Senhor, eu não preciso para amanhã, não, eu preciso para ontem. Senhor, a enfermidade está se agravando. Senhor, os médicos estão me dando pouco tempo de vida. Eu não vejo melhora. Senhor, as portas de emprego, de trabalho não se abrem, estão todas fechadas. Os mantimentos estão acabando. Senhor, eu não aguento mais esperar. Eu estou esperando há muito tempo. Senhor, julga a minha causa. O que mais eu tenho que fazer, Senhor, para que o Senhor me atenda? Aonde eu estou errando? Aonde eu estou pecando? Eu tenho consagrado a minha vida a Ti. Eu tenho procurado observar os Teus preceitos, os Teus mandamentos. Eu tenho esperado com paciência no Senhor. Todavia, parece que as coisas estão piorando. Eu não estou suportando mais, Senhor. Me ajuda, a minha fé está esmorecendo, está morrendo. É só o Senhor que pode fazer um milagre. Eu preciso de um milagre. A medicina não pode fazer mais nada. Está acabando os meus mantimentos. Eu tenho família. Senhor, as pessoas perguntam onde está o seu Deus. As pessoas estão olhando para mim com pena, com dó, com piedade. Alguns estão me ajudando com cestas básicas. E nós nos desesperamos? Quem é que pode suportar o silêncio de Deus? Se o milagre que você precisa é urgente, como eu disse, é para ontem. E você clama de joelhos, você clama o tempo todo, você faz campanha, você faz votos, você pede oração na igreja, pede oração para os amigos, e liga para um, liga para outro, as noites mal dormidas, acorda com olheiras, acorda com a esperança ao nascer do dia de alguma resposta da parte do Senhor, a solução, o emprego que não vem, as dívidas aumentando, tanta coisa dando errado. E a pergunta que mais vem ao nosso coração: onde eu estou errando? Deus me abandonou, Deus está me desprezando, Deus não está me vendo, Deus não está tomando conhecimento da minha situação. Eu tenho servido a Ele com integridade, eu tenho adorado, eu tenho me afastado dos pecados, eu tenho observado a Tua santa palavra, eu tenho andado em retidão. Que pecado que eu estou cometendo, Deus me mostra para que eu me conserte. Alguns até colocam diante de Deus o tal dízimo. E os meus dízimos? Olhe lá, Malaquias 3,10, eu não sou ladrão, eu dou o dízimo e as ofertas. E agora eu estou nessa situação de humilhação. Sim, muitos cobram de Deus e agora troca. Eu dei.
E o Senhor diz que devolveria. Cadê as janelas e portas abertas? Não tem. É uma das maiores estupidez de qualquer crente, seja ele de qual igreja for, a maior estupidez cobrar algo do Senhor. Enfim, no momento de desespero vale tudo. No momento de desespero nós erramos muito, muito, por isso que andarmos em espírito diminui pelo menos o nosso desespero e os nossos erros. Não, você não está errando, Deus não tem que revelar nada para você, não adianta correr atrás de profetinha não, viu? Não corre lá atrás do profetinho lá, feito cartomante, não, viu? Ai, Deus tem que revelar alguma coisa por mim através da irmãzinha, do irmãozinho. Eu preciso saber o que está acontecendo, ore agora aí. A mesma coisa que jogar cartas. Misericórdia. Mas, enfim, como eu estou dizendo, no desespero parece que vale tudo. Não. Meu querido e minha querida, o que está acontecendo com você simplesmente é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Aqui, no mundo vocês terão aflições. Ei, chegou o seu tempo da aflição. Você é melhor do que os demais. Você conhece algum aí, irmão na fé, irmã na fé, que está sofrendo, chorando, enfrentando talvez um câncer? Conhece a família que está pegando a cesta básica da igreja? Tem igreja que ainda se preocupa com os que estão passando necessidade. Tem igrejas sérias, né, irmão Pedro Gomes? Meu querido pastor, tem igrejas que ainda visitam os que estão chorando, sofrendo, e as pessoas se reúnem, o corpo de Cristo sofre junto, padece junto e ajuda, e socorre, ainda tem. Sim, tem pastores, tem líderes de igrejas que não estão lá em Brasília vendo se a ovelhinha lá do Palácio do Planalto está precisando de alguma coisa. Não! Preocupe-se com as ovelhas da periferia. Sim, as crianças que não têm uma bolacha para comer. Mas o que nós temos que entender é que os momentos de aflições que Jesus diz que nós enfrentaríamos é para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. É para aquele que tem posse, que tem um belo de um carro, que tem um excelente emprego, e para aqueles que também vivem de salário mínimo. Nós estamos no mundo e Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. E muitas vezes nesse deserto, nesse momento de aflição, é só nós sozinhos. Às vezes não tem amigos. Não adianta ter amigos como Jó. Quando aproximaram, seus 3 amigos foram para acusá-lo de que ele estava em pecado, porque Deus é bom e ele estava passando por aquilo. Deus estava castigando, sabe, esses profetas do YouTube, esses pastores, essas pastoras que não cessam de pecar, colocando Deus como Deus castigador, Deus da mão pesada. Viram um dos últimos vídeos sobre J.A. Então, não, Deus está olhando para você, está contemplando as suas lágrimas. Eu sei do que eu estou falando. Alguns podem pensar: mas Jairo, eu te conheci numa situação difícil, de miséria, de dívida, de doenças. É verdade. E hoje eu estou abençoado, mas teve um deserto, teve um caminho, teve um processo. E eu cresci, eu amadureci. Deus não permite nada em nossas vidas sem que haja um propósito. Muitas vezes é visando o nosso próprio bem, para nos achegarmos mais a Ele, para não perdermos a nossa salvação, para nós o conhecermos melhor.
Jó também não entendeu. Jó não blasfemou, mas ele questionou. Jó sempre falava, mas o que é que eu fiz? Deus, mostra o meu pecado. Se eu deixei de socorrer a viúva, o órfão, se eu deixei de te adorar, de fazer as oferendas, se eu deixei de te buscar nas madrugadas, se eu me desviei do caminho. Jó perguntava tudo isso para Deus, e Deus ficou em silêncio, até que lá depois, no capítulo 37, 38, não me lembro, o Senhor vem e fala com Jó. Sim, meu querido, minha querida, eu experimentei isso numa madrugada em que às 3 da manhã, no meu local de trabalho, eu estava começando a orar, eu estava começando a adorar o Senhor, e de repente veio o mal-estar, e veio a arritmia cardíaca, e veio o suor, e veio a dor na nuca, a dor na cabeça, e eu tive que interromper a oração. Depois de apenas 5 minutos, eu estava adorando o Senhor, e aí eu comecei a tomar dipirona, e muita água, e muita sede, e de repente não teve jeito. Eu fui levado para o pronto-socorro, eu fui levado para o hospital. O que eu estava fazendo? Era algum pecado? Eu estava no motel, eu estava fazendo alguma coisa ruim, eu estava assistindo algum vídeo pornográfico? Não, eu estava adorando ao Senhor. E por que o meu Deus permitiu aquilo? Dentre todas as vezes que eu passei por esse momento de ter que ser levado ao pronto-socorro pelas madrugadas, esse foi a pior madrugada, esse foi o pior momento. Foi o meu tempo de aflição, foi o meu tempo de choro. Mas eu, meu querido e minha querida, eu fechei a boca, eu não blasfemei, eu não duvidei. Eu senti a morte perto naquela madrugada, mas eu continuei confiando, eu continuei esperando que aquilo ia ter um fim. Não importa que eu passasse novamente por aqueles momentos, não importa. Não importa que eu enfrentasse outros momentos nos hospitais, e eu tive que realmente enfrentar, encará-los, mas eu não deixei a minha fé esmorecer, porque os que conhecem as Escrituras Sagradas, eles têm mais maturidade para entender, porque o Espírito Santo vai estar sempre nos convencendo, nos mostrando dentro da palavra, que apesar de estar enfrentando tais situações adversas, o Senhor está no controle, o Senhor ainda não deu a última palavra, Ele é dono da tua vida. Eu sabia que a minha vida estava escondida em Cristo Jesus, e o que viesse a acontecer era a permissão dEle. Eu continuei louvando na madrugada seguinte, eu continuei ali adorando. Esse é o segredo. Nós temos que entender, se quisesse me levar naquela madrugada, teria levado. Nós temos apenas que estarmos prontos, preparando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Senhor, eu sou teu, Senhor. Se nesse momento de enfermidade, digamos assim, o Senhor quiser nos recolher, nós vamos estar numa vida melhor do que aqui. Nós temos que perder esse medo bobo, que aqui é melhor do que lá. Nós precisamos estar preparados o tempo todo, 24 horas, para qualquer coisa que nos sobrevenha. Nós não podemos ficar esperando apenas vida boa e vida boa. Eita, que igreja você está frequentando? O que é que os líderes, os pastores, os pregadores, evangelistas têm ensinado para vocês? O que é que vocês estão vendo lá no YouTube?
Receba a bênção hoje. Deus está te mandando esta bênção. Deus está te mandando uma bênção financeira. Deus está dizendo que a sua vida vai ser só bênçãos. Isso é uma falsa doutrina. Isso é uma mentira. Não caiam nessa. Prefiram ouvir a voz do Criador do Universo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde que lá na igreja dos primeiros cristãos, onde que no livro de Atos dos Apóstolos nós vemos algum seguidor de Cristo Jesus em vida boa. O único que tinha vida boa nem era cristão, que era o apóstolo Paulo, quando ele tinha uma vida boa, rico, próspero, era um homem respeitado, era um homem temido, era um homem que tinha conforto, fartura, e aquele homem, quando ele se tornou seguidor de Cristo Jesus, ele só conheceu o sofrimento. A vida boa que o Senhor tem reservado para nós não é aqui, meu querido e minha querida. Mas Ele prometeu que nada ia nos faltar aqui também. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas esse mesmo Salmo 23 diz lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque Tu estás comigo. Glória a Deus, aleluia. Ele está com você nesse vale, aí no hospital, na sua casa, tomando medicamentos, aí em que você está olhando seus armários e está faltando já alguns mantimentos. Ele está com você e isso vai passar. Isso vai passar. Vamos entender, meu querido, minha querida, que provações, sim, elas são reais. Pedro, na sua carta, fala muito sobre provação. Medita lá nas cartas de Pedro, medita lá na primeira e segunda carta aos Coríntios, as provações de Paulo, medita no livro de Jó, e você vai ser consolado. Mas não perca a sua fé, não perca a sua fé. Mas vamos ver, vamos examinar à luz das Escrituras por que que Deus muitas vezes silencia, por que que Deus se cala. Vamos ver essa passagem aqui. Disse Jesus então: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade. Eis aí, faça a tua vontade, Pai. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Sim, hoje nós temos o Espírito Santo que nos fortalece, nos consola. E posto em grande agonia, você está enfrentando agonia, olha aqui quem é que enfrentou: o Criador do Universo. E posto em grande agonia, orava com mais intensidade, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha aí a agonia de Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Não teve resposta do Pai, não. O Pai se calou. Ele teve que ir para a cruz. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus gritou, bradou em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27, o que eu li anteriormente para vocês, está em Mateus 26. O próprio Filho de Deus, pregado naquela cruz, sofreu tudo que essas imagens estão mostrando, e ainda assim não sentiu a presença do Pai em nenhum momento, desde que ele foi preso na madrugada anterior de quinta-feira até essa sexta-feira aqui.
às 3 da tarde, tomado em grande dor, ele só queria sentir um pouquinho a presença do Pai. Não, o Pai se calou. Essa hora o Pai teve que se afastar, porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre Cristo Jesus, e Deus é santo, Ele não pode chegar-se perto de pecado. Naquela hora o Filho tomou o pecado de toda a humanidade para nos salvar. O Pai teve que deixar. O Pai teve que se afastar. O Pai ficou quieto, silenciou-se diante do Filho que o amava tanto. O Filho se sentiu abandonado, então ele sabe quando eu, você, quem quer que seja, está numa situação de abandono. Deus meu Pai, meu Paizinho, por que que o Senhor me abandonou? Não tinha abandonado, ressuscitou ele no dia seguinte, ao terceiro dia, ressuscitou ele no domingo. Agora, com todo o poder, com toda a autoridade, ressuscitado. E ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre todo o universo. Mateus 28, 18. Ficou quieto, Pai, diante do próprio Filho. E nós queremos cobrar o que de Deus? Enfim, Hebreus 10 para mim e para você. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. É a fé que vai nos conduzir. É a fé que me trouxe hoje até essa situação, que nem analgésico que eu tomava tarja preta. Foi-se embora as doenças, as dores, a angústia, a solidão, a prostituição, os vícios. Foi embora tudo de ruim, mas eu tive um deserto. Eu poderia não estar aqui. Às vezes que eu fui levado para o hospital com arritmia cardíaca, eu poderia ter morrido no trajeto. Mas quem é que pode entender a mente do Senhor? Os projetos, os planos do Senhor, e Ele quis que eu vivesse. E se eu tivesse partido, estaria num lugar melhor. A fé que nos diz, que nos consola, nos conforta e nos dá a certeza que Deus está conosco, independente das circunstâncias, meu querido e minha querida. Sem fé ninguém pode agradar ao Senhor. O verdadeiro cristão é conhecido quando está numa situação semelhante à de Jó, porque igual de Jó não acredito que nunca ninguém esteja. É no tempo das vacas magras que o Senhor vê se nós o amamos, se nós cremos nele. Lembrem-se lá do deserto de Moisés, quando Deus ficava e vinha as necessidades, Deus olhava o coração deles e estava cheio de dúvida, de blasfêmia, de murmuração, e eles perderam a bênção deles. E por último, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, porque vivemos por fé. Ei, você ama o Senhor? Nós vivemos por fé. Continue orando, continue adorando, continue crendo. Se tiver que comer só arroz, coma. Se tiver que comer só farinha, coma. Mas não pare de adorá-lo. Quem pode mudar a sua sorte é Ele. Se não nessa vida, na vinda vindoura, que é a que importa, que é a que nós estamos esperando. Vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Segunda carta aos Coríntios 5 e 7. É isso, meu querido, minha querida. Não desista. Se a sua consciência está em paz, se o seu coração está cheio do Espírito Santo, se você está servindo a Cristo e apesar disso está passando por aflições, glorifica, louve, adore. Eu sei que é difícil, mas se eu conseguir, você consegue.
Eu nunca fui um super cristão, um super crente. Não. E eu consegui. Amém? Prossiga para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Creia que Ele está vendo, Ele está observando, assim como Ele está me vendo falar com você agora. Tá bom? Recebe o meu abraço. Recebe o abraço do Pai de amor, do Deus invisível, mas que vê e sonda a sua vida e a sua situação. Muito obrigado.